Você sempre grava, Bruno, entendeu? Já até iniciei. Mas aí como é que é? Eu gravo vamos orar. também? Vamos orar, depois a gente corta. Vamos orar e... Vamos orar então. Senhor, obrigada, Pai, por estarmos aqui, Pai, na Tua presença. Que Tu possa, Senhor Deus, ser o Senhor aqui desse lugar, Pai, o Senhor das nossas palavras, o Senhor dos nossos pensamentos, Senhor. Que não saia nenhuma palavra que não tenha sido inspirada pelo Teu Espírito, Pai. Que Tu possas agora moldar os nossos corações, Senhor, para que a gente possa falar de Ti, Senhor, e somente de Ti, e que não haja, Senhor Deus, em nós nenhum espírito contrário, Senhor Deus, aquele que é o amor que tu tens, Senhor Deus, que Tu tens para todas as pessoas. E que, Senhor, essa palavra, Pai, possa, mesmo imperfeita, mesmo com todos os erros que possa ter, Senhor, mas que ela possa, Senhor Deus, ser direcionada para aquelas pessoas que precisam ouvir, Senhor Deus, e que ela possa fazer, Senhor Deus, a diferença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está gravando, né, Bruno? Já está gravando aqui. Tá. Aí, como é que eu faço para gravar também? Record aqui também? Isso. Você deve ter um botãozinho. Please, ask the host to give you permission to record. Está autorizado. Mas não está indo, não. Manda gravar, que deve aparecer alguma frase aqui para mim. Então, aí fala isso. Please ask the host to give you permission. Aí... Dá um accept, alguma coisa nada. aí. Eu vou te botar como hold. Espera aí. Vou te botar como co-hold. Tá. Yes. Vê se você consegue agora. Record to... Oh, record on this computer. Yeah. Very good. Let's begin. Começar, hein, gente? Ai, meu Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui mais uma vez na minha, na sua, na nossa Escola Bíblica Dominical. E o tema de hoje é quente, hein? Ainda mais para nós que somos a Igreja de Cristo, que devemos ser sal e luz. Então, assim, eu estou aqui com os professores Bruno Januzzi e Ronaldo Duarte para falar sobre intolerância religiosa. Mas antes, você já sabe, né? Então, clica lá no nosso vídeo, clica também no sininho, dê o seu curtir, que a gente vai postando e você vai ficando sempre avisado quando tiver alguma postagem nova por aqui. Então, preparados? Voltamos. Então, como eu disse, o tema hoje é intolerância religiosa. Mas antes de abrirmos o debate aqui com os professores, eu queria ler algumas informações até para embasar melhor esse assunto. Quando a gente fala de intolerância religiosa, a gente está falando de dois tipos, né? O social e o governamental. Social é quando a hostilidade contra a religião é realizada por indivíduos ou grupos da sociedade ou de um país. E governamental é quando o próprio governo tem algumas restrições, né, que visam coibir as pessoas de praticar aquela religião. Pode ser por uma questão política ou mesmo uma questão religiosa também. E aí, eu queria apresentar algumas informações que eu vou ler agora para vocês. Então, tem dois institutos, né? Um é o Instituto Pew Research Center, que acompanha e mapeia a violência e intolerância religiosa no mundo, e a ACN, que é a Aid to the Church in Need, ajuda a igreja que sofre, que existe desde a Segunda Guerra Mundial e que também faz esse mapeamento. Então, esses institutos e essa ONG específica dizem que há alguns países no mundo em que essa intolerância religiosa ela está num nível muito acima do moderado. Né? E esses países que eu vou falar aqui, claro, não são todos, mas são os países em que eles têm esse mapeamento mais bem feito e que vem ali sérias agressões ao direito, né? Tem mortes, tem prisões, uma perseguição, né, muito mais efetiva.
Então, os países cuja perseguição é feita pelo governo são Arábia Saudita, Argélia, Azerbaijão, Catar, China, Coreia do Norte, Egito, Iêmen, Índia, Irã, Laos, Líbia, Mianmar, Paquistão, Rússia, Sudão, Turquia, Ucrânia e Vietnã. E onde a perseguição é feita, mas é feita pelo povo, né? Por grupos socialmente compostos. No Afeganistão, em Bangladesh, no Egito, né? São as duas coisas. Tem no Iêmen, na Índia também, Indonésia, Iraque, Nigéria, Palestina, Somália e Ucrânia. 160 países, em 2019, 2018, cometeram algum desrespeito contra grupos religiosos. E os grupos mais perseguidos são os cristãos, os muçulmanos e os judeus. Os cristãos, eles são o primeiro lugar na perseguição, em termos de perseguição. Eles são hostilizados pelo governo de 95 países e por grupos sociais de 77 nações. Os muçulmanos são discriminados pelas autoridades de 74 países e pela população de 64 nações. E os judeus sofrem mais intolerância social. Então, são países onde grupos sociais perseguem os judeus. São 64 países. E aí, onde as nações perseguem os judeus governamentalmente, são 21. 21 países perseguem eles por parte do governo. E aí tem uma série de outros conflitos religiosos. Tem o caso do Iraque, em que muçulmanos de grupos diferentes perseguem uns aos outros, né, que é o caso dos sunitas e dos xiitas. Tem o caso dos budistas perseguindo muçulmanos em Mianmar. Tem o caso dos hindus perseguindo muçulmanos na Índia. E depois, né, na atualidade, depois do ataque às Torres Gêmeas, em 2001, e vários outros ataques terroristas, né, que aconteceram a partir disso, polvilhados pela Europa principalmente, aumentou em muito a intolerância em países como Inglaterra, como França, como Alemanha, não só a social, mas também governamental. Existem restrições nesses países feitas pelo próprio governo. Eu não sei se vocês se lembram, mas foi o caso da burca e do véu, aquele hijab que as mulheres muçulmanas usam. Na França, a burca foi proibida, o hijab não, o hijab ainda pode ser utilizado. E também outro fato que vem acontecendo nos últimos tempos é o aumento do ultranacionalismo, né, da direita radical, em países como a Ucrânia, por exemplo, que também move uma perseguição do Estado e também social, sem contar os grupos extremistas, espalhados pela Europa e pelos Estados Unidos, que são mega racistas e muito intolerantes, principalmente com os judeus. O Brasil aparece nesses relatórios como um país com liberdade de credo garantida pela Constituição, né, com baixa intolerância por parte do governo, mas ele passou de baixa a moderada intolerância quando se diz respeito à hostilidade social. Né, um aumento muito importante da intolerância contra as religiões de matriz africana, principalmente, e que, infelizmente, está concentrada assim, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o estado que mais pratica a intolerância contra as religiões de matriz africana. Para vocês terem uma ideia, né, segundo o Instituto de Segurança Pública, aqui do Rio de Janeiro, foram contabilizados 1.300 casos só em 2020. São 3 ataques, né, por esse motivo, a cada dia que acontece aqui no Rio de Janeiro. E existem aqui, inclusive, grupos criminosos, né, de milicianos ou de traficantes que se intitulam evangélicos e que perseguem, muitas vezes, os seguidores dos cultos afro-brasileiros em favelas, na Baixada Fluminense e em outros locais aqui do Rio de Janeiro. É praticamente um Talibã, né, a brasileira, né? Então, depois desses dados, né, desses dados bem tristes, gente, eu quero começar perguntando de maneira bastante direta em relação ao caso do Brasil. A gente sabe que desde o final dos anos 90 tem crescido os evangélicos aqui no Brasil. E pelo que diz o Evangelho,
Essa intolerância não devia estar acontecendo. Aí eu queria perguntar para os professores aí se nós evangélicos estamos querendo ressuscitar a antiga aliança lá do Velho Testamento. Bruno pode falar, ou Ronaldo, fiquem à vontade. Tá bom. Bom, você pontuou aí sobre o Antigo Testamento, né? Que eu acho que talvez de maneira equivocada ou de uma interpretação diferente do que de fato a história mostra, a gente olha para o Antigo Testamento e parece que está havendo uma intolerância religiosa com o que está acontecendo ali. A tal pureza de Israel, a tal guerra que acontece entre nações, mas a gente tem que lembrar que a Bíblia ela está relatando um fato histórico e ela traz princípios da fé cristã no seu texto. Mas a gente não pode ignorar a história quando a gente está lendo a Bíblia. No Antigo Testamento, toda vez, e não só no Antigo Testamento, mas na história da humanidade, né, no mundo antigo, quando dois povos entravam em conflito ou em guerra, a derrota não era só de uma nação, era a derrota de uma cultura, a derrota de um deus daquela cultura, ou seja, o deus daquela cultura também perdeu, e todo esse contexto foi derrotado. Esse é o mundo antigo, né? Um povo, quando guerreava com outro, você tinha cada um com seus rituais religiosos, a forma de entrar em guerra, e não era somente um rei que era derrotado, mas o rei era derrotado, a cultura era derrotada e o seu Deus era derrotado junto, porque eles levavam as práticas religiosas para frente das batalhas, precisavam da bênção religiosa, isso desde que a humanidade é a humanidade, cada um traz consigo os seus rituais. E a história da Bíblia, do Antigo Testamento, passa por isso. Então, você, quando encontra na história e no Antigo Testamento a disputa entre dois povos, a gente não pode esquecer desse contexto que eu estou trazendo aqui. Só que isso é um contexto histórico. Não quer dizer que há uma direção de Deus para que para que haja uma intolerância religiosa com isso. Até porque, se você parar para observar a história do Antigo Testamento, você tem lá no início a figura de um Deus criador. Depois, esse Deus criador, ele é transmutado para o Deus dos meus pais, quando ele se apresenta a Abraão. Um pouquinho mais lá na frente, quando chega na figura de Saul e os demais povos já estão vivendo agora as monarquias após o período tribal, o homem coroa Deus e Deus se torna rei em algum momento. Deus vai se tornar rei no Antigo Testamento já praticamente lá com Saul, porque o povo pede um rei. E, ou seja, o que eu quero dizer com isso tudo? Que esse Deus que vai mudando, aí você fala assim, pô, Bruno, mas esse Deus é imutável, ele não é filho do homem para que minta, nem do mesmo para que se arrependa. Não é isso que eu estou falando. A humanidade ela está em permanente mudança. E esse Deus está se manifestando nessas mudanças, nessa interação do homem. Então, em algum momento, a figura do Deus Criador passa por uma figura de Deus Pai, e agora esse Deus é coroado rei, o rei dos reis, o rei de Israel. Por quê? Porque era o sistema que existia. E o homem vai se relacionar com Deus, e todos esses atributos da sociedade local, das comunidades, fazem parte da interação com o homem. Isto posto, quando eu leio o Antigo Testamento, eu me deparo com a história da humanidade e um Deus interagindo com essa história. É interessante parar para pensar que a Torá talvez seja um dos livros mais inclusivos que a gente tem. A lei de Moisés, se bem analisada, bem interpretada, você vai perceber que ela é altamente inclusiva. Primeiro, essa tal pureza da nação de Israel, ela vai acontecer num determinado momento do Antigo Testamento para que a cultura não se perdesse, para que a lei de Moisés também não fosse perdida. Mas, quando eu estou no Egito e os filhos de José estão lá, eles casam com egípcias, eles interagem com outros povos. No momento em que Moisés inicia o êxodo e sai do Egito, ganha o direito de sair do Egito, outros povos saem com os judeus,
né? Você vai ver que Moisés, quando casa com Zípora, ela é de uma tribo dos midianitas, ou seja, a tal pureza, ela não é tão pura nesse momento. Ela vai ser desejada e pedida lá na frente para que a lei e a cultura fosse mantida. Mas as festas de Israel, a gente vai ver, elas são inclusivas, onde os povos que saíram com os filhos de José e com Moisés pudessem interagir, né? Então, essa tal intolerância religiosa que existia no Antigo Testamento, ela é um pouco equivocada. Ela é muito, sim, inclusiva, né? Você tem na lei uma inclusão. Deixa eu só falar um pouquinho. Você falando aí me lembrou da própria genealogia de Jesus, né? Onde a gente tem a Ruth, que é uma moabita, né? A gente tem outras pessoas, né? De outros povos, né? Na própria genealogia ali de Jesus. Então, realmente, Raabe, é interessante pra caramba. A prostituta Raabe também. Lá de Jericó. Exato. É interessante, eu tenho aqui os filhos, quando você pega Efraim e Manassés, eles são casados com mulheres do Egito, são egípcias, de uma linhagem sacerdotal. Os outros filhos, a gente não tem muita informação. Caleb, que é aquele que a gente é apaixonado na história, quando ele é um visionário e enxerga o que ninguém está enxergando junto com Josué, ele é de uma tribo, de um clã da origem dos Edomitas. E ele está ali com a nação de Israel, né? A nação de Israel está sendo toda... Desculpem os judeus, mas ela é totalmente miscigenada. Ele, de pureza, é só a promessa. Porque, inclusive, era um povo que permitia que outras tribos viessem, que outras nações andassem juntas. Então, é um pouco equivocado olhar para o Antigo Testamento e olhar ali uma intolerância religiosa. A gente vai perceber, sim, fato histórico. É um período bélico, é um período tribal onde a violência, o modelo patriarcal, a força predomina. Então, é a figura paterna, é o Deus Pai, porque ali tem a força. Então, tem que se manifestar dessa forma, que é o período que está se vivendo isso. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai encontrar um período inclusivo, com sem a gente enxergar essa intolerância religiosa, e toda vez que a gente percebe que há uma orientação para pureza e não se misturar com outros povos, é porque, lembra que eu falei no início? No momento em que eu misturo, agora eu tenho a lei, e o medo era que essa lei se perdesse. Você poderia se misturar, desde que aquele cara se convertesse para o judaísmo, fosse o circuncidado, enfim, ela é inclusiva. A preocupação e a orientação dos reis e dos profetas era se mantenham puros para que a lei e aquilo que foi manifestado da parte de Deus para Israel não se perdesse. Mas, de maneira nenhuma, a gente vai encontrar fundamento para dizer que no Antigo Testamento existe uma intolerância religiosa com os demais povos. Antes de concluir minha fala, eu trouxe aqui, tem um livro de um cara chamado André Heinck, o livro da Thomas Nelson, que eu amo esse livro chama, vou botar aqui, ver se consegue ver, Os Outros da Bíblia, da editora Thomas Nelson. Esse livro aqui, eu aconselho, não ganho nada fazer o jabá aqui, mas ele tem muito conhecimento. Esse cara é um professor de história, um historiador nato, com muito conhecimento de teologia, e ele fala da importância de cada tribo, de cada povo, desculpa. Vai falar do Mesopotâmio, do persa, do grego, do romano, como cada um deles foi influenciado, como eles influenciaram a cultura de Israel, como influenciaram a cultura cristã. Vale a pena ler. Quando a gente... Quer ver uma coisa interessante para a gente perceber? A gente fala que a circuncisão é uma aliança dada por Deus para com Israel. A circuncisão já era uma prática na região da Mesopotâmia, entre os povos, muito difundida. O que Deus faz? É assim que é o meu entendimento. Quando eu pego o contexto do pleno ano 2021, Deus vai usar este contexto para se manifestar comigo, né? Se Deus quiser falar através de uma plataforma digital, porque esse é o mundo que eu vivo, ele vai falar comigo através de uma plataforma digital. Mas a plataforma digital foi criada por Deus? Não, o homem criou isso. Mas Deus agora vai usar esse mundo que a gente vive
para interagir e falar com cada um de nós. A circuncisão, que era algo já praticado no mundo antigo, em algum momento na relação dele com Abraão e com Israel, se torna algo que vai ser a nossa aliança. Olha, vamos usar isso aqui para ser a nossa aliança? Beleza. É uma relação do Deus pessoal que se manifestou comigo. Então, a gente acha que a cultura dos povos não influenciaram a cultura judaica? Influenciaram, sim. Muito. E alguns críticos digam que, eu vou ser apedrejado se eu falar isso, mas ajudaram a moldar o próprio caráter do Deus Yahvé. Porque você tem que humanizar esse Deus. Então, você vai pegar alguns atributos humanos para poder interpretar esse Deus. Mas entendo o que eu estou falando aqui, de uma forma ilustrativa. Claro que nenhum homem vai moldar o caráter de Deus, não é isso. Mas perceba que o exemplo da circuncisão é isso. Não foi um negócio que instalou na mente de Deus e falou assim, eu vou pensar no seguinte, olha, corta... Não foi isso. Já existia. Ele pega um elemento da história e fala, vamos usar isso aqui, né? Quando os povos fazem ali as suas festas para os objetos celestiais, para as estrelas, para a lua, ele pega aquilo ali também e fala, vamos fazer as nossas festas também, vamos celebrar. Então, quero dizer com isso o seguinte, nada é um estalo, nada foi criado de uma hora para outra, mas os elementos da história da humanidade são usados por Deus para que ele se relacione com o homem. Senão isso é muito difícil. Você imagina como é que Deus vai se relacionar com a gente, com coisa que a gente não tem a menor ideia. Então, ele precisa usar esses elementos para se relacionar conosco. E nisso eu não vejo nenhuma intolerância religiosa no Antigo Testamento, quando a gente olha para a história de Israel. Bruno, pode falar, Ronaldo. Não, eu vou falar, mas fala você, que depois eu vou falar. Não, eu ia só comentar que, assim, enquanto você estava falando, realmente, se você for pegar na lei mosaica, há alguns elementos para poder proteger os estrangeiros que andavam junto com o povo de Israel. Né? Então, se tinham estrangeiros, se a própria lei, né, a lei que Moisés deu ao povo, protegia esses estrangeiros, já era uma mostra aí que não havia essa intolerância. E a outra coisa que você falou que eu achei muito legal realmente, Deus é um Deus pessoal, né? Deus é um Deus de relacionamento, ele vai se manifestar para a gente, ele vai falar com a gente de acordo com a nossa cultura, de acordo com os nossos elementos, né? E foi muito legal, muito bacana você trazer esse exemplo da circuncisão, como ele falou com Abraão, né, muito antes, usando alguns elementos e mostrando para Abraão que ele era um Deus diferente, usando elementos que existiam, né, na nação da onde Abraão veio. Então, isso é muito importante notar. Pode falar, Ronaldo. Não, só querendo dar voz um pouquinho ao que o Bruno falou aí, confirmando, né, o que vai acontecer, viu, Bruno? Lá na frente, você está falando aí da criação da lei, evidentemente, vai haver essa junção, a formação da lei para criar uma nação teocrática, no sentido de unificar a nação. Como você falou bem, a nação ela vem de um povo, veio lá daquela região que a gente chama de Palestina, tudo era hoje é chamado de Palestina, né? Mas é aquela grande Canaã, e até falar também, Bruno, você falou que quando eles foram, né, quando eles saíram, não é isso? Foram com várias pessoas, inclusive foram com egípcios também, porque levaram servas e servos, não é isso? Eles não saíram sozinhos. E só que quando também Jacó foi para o Egito, também ficou descendente dele lá. Isso, quem afirma isso, muito embora a Bíblia não seja clara, os livros históricos da nação de Israel, da cultura dos judeus, falam sobre isso. Por isso que quando eles voltaram para o deserto, uma das dificuldades também em exterminar todas as nações é que havia muito primo ali deles, muito parentesco. Levíticos 24:10 fala que as mulheres judias tiveram filhos com egípcios. Exatamente. Ou seja, essa tal miscigenação super saudável, que a gente fala que é uma característica até da nossa nação brasileira, do povo brasileiro, né? Aqui nós somos... vou fazer um parênteses aqui, para aqueles... Você olha para um brasileiro, isso é falado na Europa pelos americanos, você não consegue identificar
você pode chutar qualquer nacionalidade, porque a gente não tem características que nos definam. A gente é um povo tão misturado, negros, índios, europeus, asiáticos, africanos, deu esse pacote. Tem uma história interessante que, para a Interpol, o passaporte mais valioso no mundo clandestino, né, onde se compra os roubados, aqueles passaportes falsificados e tal, é o brasileiro. O brasileiro. Porque qualquer fisionomia você pode declarar que ele é um brasileiro. Se você pegar um indiano, eu vou dar um exemplo aqui, meu pai, eu fiquei 6 meses em Boston, e a gente estava numa praça e um evangelista com uma bolsinha entregou um folheto para o meu pai. E ele chamou meu pai de indiano. Meu pai tem a pele escura e o cabelo bem liso mesmo. Para aquele evangelista que estava ali na pracinha lá em Boston, ele entregou um folheto para um indiano. Meu pai era um indiano. E ele olhou, a gente riu depois. Falei, meu pai é um indiano, olha para os meus traços. Eu não tenho a menor possibilidade, tem mais cara de cearense que outra coisa. Então, você vê, aí você fala, não, mas o pai dele é italiano. Eu tenho uma bisavó índia. Nesse pacote, a gente não consegue ser associado a nenhuma nação. E aí, voltando nesse parênteses aí, é lindíssimo quando a gente vê Israel, nessa miscigenação toda, agregando todo mundo, a história da cristocentricidade no Antigo Testamento, tudo converge para Cristo no Antigo Testamento, e essa inclusão da nação de Israel, que é muito pouco falada, muito pouco divulgada, pelo contrário, é o oposto, como a Jaque falou, se defende muito mais a tal intolerância religiosa do que uma nação inclusiva, é uma grande falha. E a gente pode se espelhar como nação brasileira, dizer que a gente tem o mesmo caráter, o mesmo viés. E essa miscigenação brasileira, na verdade, o mundo está se tornando miscigenado. Verdade. Depois da globalização, acabou essa questão de uma nação ter uma raça definida. O que é uma coisa que é anti a miscigenação? Aquela raça definida de uma nação. Isso praticamente não está existindo mais. Está acabando isso. Você vê, no próprio Estados Unidos já se chegou a essa conclusão que lá também já está se tornando uma nação miscigenada. Né? Então, quer dizer, essa miscigenação, e ela é sadia. Eu sempre falei que o Espírito Santo gosta de coisas miscigenadas porque são de todas as raças. Né? Todas as raças estão concentradas naquela região. Isso para a operação do Espírito Santo, isso é maravilhoso, porque ele une as raças. O que faz o Evangelho se não unificar as raças? Você está falando um negócio aí? O maior evento inclusivo da história chama-se lá em Atos. Pentecostes. Pentecostes. Em Atos, é a maior inclusão social, cultural feita na história. A gente conhece a história, não precisamos perder tempo falando sobre isso. Então, para a gente acabar com esse mito de que existe um povo preferido e existe ali um povo demonizado que tem que ser afastado da gente. Eu falei que o Evangelho é que unifica, e essa unidade, ela começa, essa unificação, ela começa lá em Atos. Né? Agora, só para mostrar que a Bíblia, o Antigo Testamento, ele não caminha na intolerância, aconteceu intolerância? Sim, porque na medida que foi criada a lei, de fato, a Torá e a lei que Deus deu para o povo, incluía os estrangeiros, e que Israel deveria ter um cuidado muito grande com o estrangeiro, que Deus fala, lembra-te que foste estrangeiro na terra do Egito. Essa é uma das coisas fundamentais que Israel tinha que ter em mente, que ele tinha sido estrangeiro, portanto, ele deveria tratar o estrangeiro muito bem. Né? Agora, a lei vai surgir com a intenção também, dentre outras coisas, exatamente, não podemos esquecer que a lei é a manifestação de Deus para a humanidade também, através de Israel. Mas essa tentativa de unificar, a nação, torná-la uma única nação, é que vai fazer com que realmente alguns erros lá na frente vão ser levantados. Como, por exemplo, quando houve uma das reformas religiosas, foi que os homens expulsaram. Lembra disso? Pediu para que os seus maridos expulsassem as esposas e seus filhos? Uhum. Hoje seria crime de xenofobia. Naquela época não se fazia esse tipo de leitura. Então, você vê que mais tarde vai sendo caminhada. Na verdade, é na tentativa de unificar a monarquia. Através da monarquia é que isso aí vai se dar. Os reis tentando unificar a nação vão fazer isso daí. Agora, só para levantar também uma questão, Bruno, você falou até da questão da religiosidade, não, você não tocou na religiosidade, mas mostrar como que Israel ela absorveu realmente a cultura e trouxe para si muita cultura daqueles povos,
Eu vou falar uma coisa aqui que você falou de chocar, talvez choque algumas pessoas também. A principal divindade dos egípcios é o cordeiro. Vocês sabem disso, né? Não sei se vocês sabiam disso. O cordeiro é a principal divindade egípcia. O cordeiro vai entrar como elemento principal, essencial na cultura de Israel, não é verdade? Perguntou por que Deus escolheu o cordeiro, se era a principal divindade egípcia. Você vê como que Deus está trabalhando não com aquilo que ele pode, mas com aquilo que o homem pode, com aquilo que a nação de Israel podia. Não podia se distanciar muito daquilo, né, Bruno? Eram cidadãos e cidadãs de seu tempo. O próprio sacrificar animais para apaziguar a ira de uma divindade, essa é a leitura histórica, vamos falar de forma bem simplista. Por que existia o sacrifício? Porque eu preciso agradar uma divindade para acalmar a ira dela. Quando chega a lei, vem uma prática da sua época que é uma forma de se relacionar com Deus de Israel, Deus de Abraão. Mas é uma cultura que já existia antes da orientação da Torá. Então, a gente não pode descartar que o Deus pessoal usa elementos da sua época para se manifestar. Foi assim ao longo da história. Aí você fala assim, por que Deus mudou de ideia quando permitia a poligamia e agora não permite mais? Naquela época, era uma cultura, o homem se casar com mais... Ok, é a cultura do... Deus chega para se relacionar com o homem. Ele chega nesta cultura com um plano de salvação, com um plano de redenção. Ao longo da história, quando Cristo chega, ele começa a trazer agora o quê? O amor como o principal elo dessa redenção. Em primeiro lugar está o amor. Somos conhecidos por causa do amor. É a lei do amor agora. Então, a gente não pode desprezar a relação pessoal que esse Deus tem com a sua cultura, com a cultura da época, para interagir com o homem. E não dá também para mudar radicalmente. Já que você colocou na questão da poligamia, por exemplo, mas Jesus não trata disso, Jesus não trata, mas Jesus vai tratar através de Paulo. E Paulo também não vai radicalizar. Como é que essa mudança vai ser feita na cultura? Ele fala que, pelo menos, a liderança da igreja deveria ser marido de uma só esposa. Lembra disso? Tem somente uma mulher. Aí começa a falar, os diáconos tenham eles uma só mulher, os presbíteros tenham eles uma só mulher. Começa mudando pela liderança. Ele não deu uma ordem, ou seja, ele na verdade, não doutrinou. A coisa não foi doutrinada para o povo, mas sim para a liderança. E aos poucos aquilo foi sendo mudado. Realmente o conceito da moralidade ela vai sendo alterada, mas basicamente começa em Paulo. Você vê quanto tempo depois, né? Então, só para mostrar, não queria ir muito longo, para nos fazer o que já foi dito, né? Mostrar que, na verdade, a chamada teocracia de Israel ela não foi criada para ser um modelo para o mundo. Mesmo porque Israel nunca conseguiu um governo teocrático. Conseguiu? Não. Nunca conseguiu. Nunca foram modelos para isso, nem para eles mesmos, que dirá para o mundo. Agora, havia tanta dificuldade, de fato, em praticar a teocracia, ou querer Deus como sendo aquele que, de fato, fosse o rei, o monarca entre eles, que eu gostaria muito de lembrar aquele verso fantástico de... Quem foi mesmo que... Agora eu vou ter que parar aqui, que eu falei que esqueci o nome da pessoa. Quando a gente corta isso aí, viu, Bruno? Josué. Josué, sempre Josué. Sempre então, acho que fugiu a palavra Josué. Volta. Deixa eu voltar. E outra coisa, lembrando... não coloca a mão para frente, não, porque a sua mão fica grande. Foge, tá. Lembrando a figura de Josué, você vai ver que havia essa dificuldade. Quando está para entrar na terra de Canaã, ele simplesmente vira para o povo e diz, vocês hoje vão escolher a quem vocês devem servir, ou os deuses do outro lado do rio que serviram os vossos pais, e no Egito, ou ao Senhor, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele já revelava ali a dificuldade do povo em, de fato, ser fiel e seguir um modelo teocrático. E ele, então, fala, eu e minha casa, é uma decisão.
E você vai ver ao longo da história de Israel que vai haver muita dificuldade e vai ter muitos exemplos positivos como exemplos negativos para isso. Então, eu só queria deixar claro aí o que o Bruno falou, que realmente Deus se utilizou de culturas de outros povos, né? E isso é um avanço. É Deus quem muda? Não, é o homem quem vai mudando. Deus não vai se atualizando, é o homem que vai se atualizando e, pela misericórdia de Deus, Deus vai agindo com a sua graça, revelando-se aos poucos para o homem. Agora, gente, vocês falaram aí da intolerância, intolerância, tolerância, que não é bem aquilo que a gente acha, né? Que a gente pode entender por intolerância agora nos dias atuais. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Práticas, né, que algumas pessoas de Israel tinham, e a gente vê isso polvilhado, né, coalhado aí de exemplos na Bíblia. Aquela quebra de postes ídolos, aqueles reis que não seguiam, né, ao Deus de Israel e resolviam seguir a outros deuses, e isso era muito mal visto, né? Inclusive em crônicas, em reis, esses reis sempre têm aquele preâmbulo, né? Fez o que era mal ao Senhor e seguiu outros deuses, né? Ou se casou com mulheres que seguiam outros deuses. Como é que fica essa história, né? Essa quebra de elementos simbólicos de outras religiões, o povo não podendo adorar outros deuses dentro de Israel. Eu queria que vocês explicassem um pouco sobre isso. Isso aí, Jaqueline, vai ficar muito claro através de pacto. A gente não pode fugir a isso, que Deus está estabelecendo, de fato, um pacto com Israel. Quando eu coloquei bem claro que a teocracia de Israel ela não era um modelo para o mundo, até mesmo Israel, a nação de Israel não conseguiu, mas a gente não pode deixar de falar que há um pacto estabelecido por Deus. Na verdade, aquilo ali é Deus revelando-se à humanidade. Israel serviria como um modelo, de fato, para essa revelação. A lei é isso, tanto é que Paulo vai colocar bem claro que a lei apontava para Cristo. Disso a gente não pode fugir. Ok? Então, a lei de Israel era clara lá nos 10 mandamentos. Inicia-se, inclusive, o primeiro mandamento falando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Logo em seguida fala: não terás outro Deus além de mim. E logo depois ele coloca a questão da pessoa que pecasse e que Deus amaldiçoaria, evidentemente, e a sua maldição iria até a terceira e quarta geração, e a sua bênção iria até a 1000 gerações, justamente está ligada à infidelidade da nação em não seguir a Deus e seguir a outros deuses. Então, havia um pacto estabelecido em que o rei de Israel, os reis deveriam seguir este pacto e toda a nação. Lamentavelmente, os reis não seguiram. A maior parte não seguiu, principalmente do reino, quando ele é dividido, o reino do norte não segue mesmo. São pouquíssimos os fiéis no reino do norte, onde do sul, a maioria ainda praticava um pouco dessa fidelidade. Mas a gente não pode fugir a este pacto, que era proibido realmente. Havia, em Israel, o Estado não era laico, é importante deixar isso claro. A falta da laicidade levava a isso daí. E não era para ser mesmo, porque, dado esse pacto, a nação de Israel ela deveria se relacionar apenas com o Senhor, Yahvé. E se ela não fizesse isso, ela estaria cometendo pecado. E a lei de Moisés era clara, era muito rígida quanto a isso. Ele fala assim: se o teu companheiro, um amigo que está andando do teu lado, começar a falar de adoração de outro Deus e querer te induzir a adorar outro Deus, seja você, diz o texto lá, seja você o primeiro a pegar uma pedra e tacar atingir a cabeça dele para que morra. Portanto, era proibido pregar acerca de outros deuses em Israel. Mas isso está preso a um pacto. Foi estabelecido e não havia laicidade em Israel. Então, como é que se explica isso? De fato, pela lei. A lei proibia que houvesse adoração a outros deuses, inclusive com práticas parecidas, como, por exemplo, quando é proibido a adoração nos altos, porque os pagãos adoravam nos altos, mas muitas vezes Israel, por não ir até Jerusalém, inclusive um dos pontos da reforma de Josias vai ser esse. Josias é quem vai proibir a adoração nos altos, chamada reforma deuteronômica, porque o que Israel fazia?
por não ir a Jerusalém, morava longe, na região do norte, fazia adoração nos altos, mas muitas vezes fazia adoração no Senhor. Ou seja, havia uma mistura do paganismo com a adoração ao Senhor. Aí Josias, não, a partir de agora, terá que vir a Jerusalém. Daí ter essa romaria, que no tempo de Jesus vai ter essa romaria, das pessoas saindo de toda a região de Israel, indo adorar em Jerusalém. Porque adorar nos altos é uma prática pagã, mas Israel vai adotar essa prática. E, por isso que eu falo, ele não só se misturou com relação à adoração a outro Deus, mas também o tipo de prática adorava-se ao Senhor nos altos também. Ou seja, pegaram a prática pagã e passaram a adorar o Senhor com aquela prática pagã também, o que era errado. Então, Jaqueline, lamentavelmente ou não, mas para aquela época, hoje isso não se encaixa, mas para aquela época era necessário. Isso aí estava estabelecido através de pacto, e eles não podiam fazer diferente. Fazendo diferente, de fato, estariam incorrendo num crime contra a Torá, e a penalidade era uma pena capital, era pena de morte mesmo. Porque não havia laicidade, deixar bem claro. E a gente não pode esquecer. Vamos relembrar uma coisa aqui. A escrita no período monárquico, que é de fato onde a gente vai buscar a história do Antigo Testamento, os registros. Você tem a tradição oral, que é passada de pai para filho, até o momento que chega numa atividade palaciana, e aí sim você vai encontrar no palácio alguém que... Não tinha ninguém no bosque, lá escrevendo nada. Tá? Vamos entender. Você tem uma tradição oral sendo passada de pai para filho, até que chega a monarquia, e a tradição palaciana tinham escribas, que era uma atividade não nobre. Hoje você fala que você é um escritor, você é uma atividade nobre. A escrita no palácio é uma atividade que não era feita pelos reis, nem pela liderança da monarquia. Tem alguém para contar o que o rei está narrando. E você acha que alguém, ao perder uma guerra, ele tem 3 formas de interpretar a perda de uma guerra. Ou o exército era muito melhor que o dele, isso, ou ele não estava preparado para a guerra e era inferior a ele, ou, e aqui eu vou chegar no pecado da divindade, ou esse Deus a quem eu cultuo falhou. Eu tenho que escolher a responsabilidade pela perda da guerra. Israel perdeu uma guerra. A culpa é de Davi? A culpa é do Deus de Israel, que não é um bom Deus de batalha? Eu tenho que achar um culpado para a perda da guerra. E quando eu escrevo, eu estou contando a derrota da minha nação. Quando eu estou contando a derrota da minha nação, eu tenho que apropriar essa derrota a alguém. Não posso apropriar a Jeová. Jeová não perde. Mas na cultura local, da época, não existe uma vitória numa guerra ou uma derrota numa guerra desassociada da sacralidade, da divindade, dos atos. Não existe essa desassociação. Então, quando eu perco uma guerra, eu tenho que associar essa vitória ao meu Deus. Quando eu ganho uma guerra, eu tenho que associar essa vitória ao meu Deus. Deus de Israel mandou eu tocar trombeta, me mandou cercar Jericó e mandou só 300 homens. Eu estou narrando a vitória da minha nação. É uma coisa. Agora eu vou contar a derrota da minha nação. Fui eu que não me preparei? Não. É o pecado do povo. Porque Jeová não vai falhar na batalha. Mas essa cultura da época entre vitória na guerra e estou em comunhão com meu Deus era a cultura da época. Que, na realidade, a gente tem que entender que isso é a tradição histórica sendo escrita. Claro que o que está por trás do texto vai traduzir a chave hermenêutica é Jesus Cristo. Tudo converge para Jesus Cristo no Antigo Testamento. Mas quem está escrevendo a história, claro que inspirado, eu não estou tirando a inspiração do Espírito Santo no Antigo Testamento, pelo contrário, mas a gente só não pode perder de vista o contexto histórico e quem está narrando a história. Então, quando diz o seguinte, olha, destrói os deuses do outro povo, é porque não era só Israel que fazia isso. A guerra, naquele período, era assim. Né? Na Babilônia, ao tomar os outros povos, destruía-se tudo.
inclusive os altares dos outros deuses. Isso não era intolerância, claro que é uma intolerância religiosa, mas não na essência de confrontar o ser humano, mas é porque assim era o período bélico daquela época. Eu tenho que destruir tudo. Eu vou destruir, inclusive, o seu Deus. Que se é ele que está abençoando você na guerra, eu vou matar você e ainda vou destruir o seu Deus, porque o meu Deus vai destruir o seu Deus, porque eu vou matar você. Isso não é uma particularidade de Israel. Isso é um contexto histórico da época, com todos os povos. Pega em guerras em onde Israel não está envolvido. O vencedor vai narrar a mesma história. Se você for lá no Irã, no Iraque, a antiga história desses povos que foram muito fortes nesse período em termos de guerra, você vai encontrar a narrativa do Deus deles, destruindo o Deus dos seus adversários. E no momento em que ele perde a guerra, ele também vai dizer, não, é que a gente não estava em comunhão com Dagon. Não tava... E é assim a relação entre humanidade e divindade. Neste contexto, Deus vem para se manifestar junto ao homem. Ele está entrando na história do homem e refazendo essa história. Então, a gente não pode perder de vista que quando a Jaque fez a pergunta pertinente, como é que eu interpreto essa ordem no Antigo Testamento? Não, a interpretação é um fato histórico. E claro que nesse fato histórico, escrito por uma atividade palaciana, onde um rei pede para alguém escrever o que ele ou que alguém do palácio vai narrar, eu vou colocar ali o contexto do que se viveu e daquele mundo daquela época. Isso não está invalidando a inspiração de Deus na letra. Pelo contrário, ele inspirou aquilo ali. A gente só tem que agora pedir discernimento a Deus para interpretar esse texto e não olhar nele fundamentos como a intolerância religiosa. Entender que é um fato, um texto histórico, recheado de contexto histórico, que existe uma revelação em Jesus Cristo em cada linha do Antigo Testamento, para que a gente possa entender Jesus Cristo como centro de tudo isso que a gente está falando. Eu diria que é uma crueldade quando se pega o Antigo Testamento para esse tipo de interpretação que muitos crentes fazem hoje. Porque se você vai lá para Efésios, você chegou a citar Efésios aí, né? Fala que nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades. A igreja, lamentavelmente, ela quer criar um pouquinho de carne e sangue. Porque no Antigo Testamento havia, o inimigo do Antigo Testamento ele era composto de carne e sangue. Mas no Novo Testamento, o Espírito vai revelar claramente, não é composto de carne e sangue. Então, para eu ter um inimigo de carne e sangue, eu tenho que me basear no Antigo Testamento. Agora, essa questão da intolerância existe hoje. No passado não era essa leitura que se fazia. É como você está colocando bem. Era guerra de deuses. Era a lógica do mundo antigo, era a interpretação do mundo antigo. Agora, tudo começa a mudar realmente com a unificação da monarquia. A monarquia vai unificar e muita coisa realmente vai entrar aí para poder se fortalecer diante de um mundo. Veja bem, Israel é uma nação pequenininha. Era um povo muito pequeno, de pouco poder econômico, diante de poderosos como havia já a Síria, mais ao norte, e o Egito mais embaixo. Gente, é coisa tremenda. Como é que uma naçãozinha, né, Bruno, vai sobreviver diante desses dois poderosos? Sobrenatural. Ali. É sobrenatural. E, de alguma maneira, fizeram concessões, evidentemente, se não fizessem concessões, a concessão começou quando não eliminaram os seus inimigos, também porque havia parentes, como eu falei, mas é muito difícil. Agora, a monarquia ela vai entrar com a intenção de unificar Israel. Gostaria de lembrar que o livro de Juízes ele só foi escrito com a intenção de revelar a importância da monarquia. Porque no último versículo ele encerra assim, que não havia rei, né, em Israel. Cada um fazia o que achava certo. O que achava certo fazer. Com isso, no último versículo, ele revela a intenção, o escritor revela a intenção em ter escrito o livro de Juízes. Porque você vê no livro de Juízes uma bagunça de um governando, o outro não governando. Israel fica 40 anos na mão de Midianita, daqui a pouquinho fica 40 anos na mão de outro. Era uma coisa, e Deus levantando realmente líderes para libertar Israel. Havia um caldeirão ali muito grande. Aí ele encerra dizendo o seguinte, não havia rei. Então, o escritor está querendo dizer o seguinte, é um cronista que está defendendo a monarquia. Então, tanto é que o próximo livro vai ser exatamente o livro de Reis, para revelar que a monarquia era muito importante. Tudo realmente vai mudar em Israel através da monarquia. Mas não podemos esquecer que é um pacto. De fato, Israel estava debaixo desse pacto. Só queria, pelo menos, lembrar sempre isso. Estava debaixo desse pacto e que ele teria que realmente
É adorar somente ao Senhor. Tem um bichinho aqui tentando destruir tudo aqui. Peraí. Sai. Fala essa última frase que você falou. Qual? Israel, porque mexeu tudo aí. Agora não lembro. Deixa pra lá, deixa mexido mesmo. Fazer Não deixa. Ainda mais tem um rabo aí, ó. Fazendo cair no meu rosto. Deixa a Ofélia sair para eu poder continuar. Vai para o Novo Testamento. Exatamente, porque a nossa hora está... Não, a gente não encerra. Mas, assim, avançando um pouquinho e já indo para o Novo Testamento, né, quando Jesus ele quebra mais ainda, né, e de uma maneira totalmente eficaz toda intolerância que pudesse haver, porque ali ele diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? E quando se pergunta quem é o próximo, né, ele fala que é todo mundo, né? Ele conta a história do samaritano e com aquilo ali ele diz que é todos, né? Que é todo aquele que está ali perto deles. Eu queria não só que vocês falassem sobre isso, mas que vocês já fizessem um paralelo com aquilo que está acontecendo assim, na atualidade, principalmente no Brasil. Né? A diferença, né, de Jesus fazendo e falando sobre amor, né, e deixando o evangelho para a gente, que são palavras de amor, e a conduta que muitas vezes nós mesmos, às vezes, nos pegamos fazendo, sendo intolerantes, ou criticando, ou excluindo alguém apenas porque não congrega e não acredita na mesma coisa que a gente. Eu queria que vocês fizessem esse paralelo. Eu acho que quando você vem para o Novo Testamento, você falou bem, como Jesus foi o maior inclusivo nessa história, né? Incluindo todos, e depois Paulo entende isso muito bem e vai incluir escravos, grego. É muito interessante que em Romanos, Paulo começa a saudar a igreja com a graça e paz. Essa é uma saudação inclusiva. A graça era a forma como os gentios se cumprimentavam e shalom, paz, é a forma como os judeus se cumprimentavam. Então, ele já abre a carta para um povo em Roma bem crítico, que era a briga entre judeus e gentios convertidos. Ele já chega chamando graça e paz, ou seja, boa tarde, judeus e gentios, né, de uma forma na mesma linguagem. Então, a gente vai ver o Novo Testamento recheado de inclusão, recheado de convite para que as pessoas venham conhecer Jesus Cristo, sem demonizar nada, né? Sem perguntar de onde é aquela comida, sem perguntar de onde é a sua religião. Não. Jesus Cristo é altamente inclusivo e a sua lei do amor atrai a todos para isso. O grande problema é que eu acho que Jesus Cristo não optou, ou Deus não optou por colocar seu filho no Senado romano, não optou por colocar seu filho entre os principais dos judeus, não. Ele colocou o seu filho no meio dos pobres. Lá ele colocou o seu filho. Ele escolheu isso. E no meio daqueles que eram os rejeitados, os que precisavam ser incluídos na sociedade. Então, perceba que essa foi uma escolha de Deus. Deus escolheu a inclusão, né, independente. Ele não ficou falando somente para uma determinada classe ou categoria. O grande problema é que depois do grande período de perseguição, lá 70 depois de Cristo, a gente conhece a história, a igreja vai querer se associar com os poderosos. Já falei isso em outros encontros. E é importante a gente aproveitar e entender alguns paralelos. Eu gosto muito de fazer o paralelo dos fariseus, que a gente tem um conceito claro de quem são esses religiosos, com os líderes e pastores atuais evangélicos que optaram por querer andar com os políticos e se corromperem com a política e se venderem para a política. São os novos fariseus do século XXI. Não muito distante, existe uma relação que ela também se espelha em pleno ano que a gente vive. Assim como existia judeus e samaritanos, hoje a igreja evangélica
se colocou de um lado e colocou do outro lado todas as religiões de matriz africana, direto ao ponto. Tudo que está aqui é puro, está contaminado, é demonizado e não quero para mim. Beleza? Quem fazia essa mesma prática no tempo de Jesus? Os judeus com os samaritanos. Eles eram impuros, afastados de Deus, amaldiçoaram a Deus, se contaminaram com outras culturas. O espelho é muito parecido. Muito parecido. E o que Jesus Cristo faz nesta relação de dicotomia entre esses dois povos, judeus e samaritanos? Ele entra no meio e ele vai do lado de cá e atrai os samaritanos. A gente conhece a passagem da samaritana e toda a relação dele, a gente não precisa perder tempo com isso. O grande problema hoje é que a igreja colocou a cruz de Cristo e a autoridade da cruz deste tamaninho. Tudo que é diferente da minha interpretação bíblica se tornou uma ameaça para a minha fé. E aí a gente passou a ter a intolerância religiosa nos dias de hoje, porque eu achei uma ameaça à minha fé. É como Constantino lá, quando ele... Agora, a partir de hoje, a religião do Império Romano é o cristianismo. Tudo que é diferente disso está proibido. Depois de ser perseguido por tanto tempo, a igreja cristã agora inverte. A religião de Roma, a religião agora do Império Romano é o cristianismo. Tudo que for diferente disso tem que ser afastado. Já começa de novo a figura da intolerância religiosa. De novo o homem se envolvendo com a religiosidade e não mais inclusivo como era o ensinamento inicial de Jesus Cristo. Eu faço a pergunta, se você hoje entrar, para qualquer evangélico que está assistindo essa aula, se você entrar num consultório médico, sua filha tem um câncer terminal, e te indicaram o Dr. Ronaldo como especialista no assunto. Não tem nenhum médico que possa tratar o câncer da sua filha como o Dr. Ronaldo. Só que ao abrir o consultório dele, eu encontrei atrás da porta dele uma espada de São Jorge num copo d'água com 3 figas e um galinho de arruda dentro do copo d'água. O que você faria? Você vira as costas e vai embora? Ou você vai ser consultado? Não precisa responder, isso é um fórum pessoal de cada um. Mas eu quero refletir que a gente demoniza as práticas religiosas de outras pessoas. Eu não vejo problema em você se relacionar com pessoas que têm essas práticas, até porque eu estou copiando a Cristo quando eu faço isso. Ele se relacionou. Se você não quer ter um relacionamento profundo por medo, eu vou respeitar. Mas esse medo me traz à mente uma reflexão de medo de quê? Cadê o sacrifício de Cristo na sua vida, que é superior e poderoso? De que você tem medo? Você não vai cuidar do próximo? Você não vai dar a cesta básica para ele porque ele frequenta o candomblé? Pecado. É pecado nosso fazer isso. Eu quero incluir. Eu não estou dizendo, é até muito claro para mim, eu lembro do pastor Alejandro falando uma coisa, laranja é laranja, banana é banana. A gente não está pedindo para misturar nada disso. O que a gente não pode é ofender aquela pessoa por ela discordar do meu entendimento doutrinário. Claro que eu, cristão, vou ter discernimentos da espiritualidade de cada um que pode ser discordado de uma outra pessoa. Mas daí eu agredir aquela pessoa porque a crença dela é diferente da minha. E outra, que nível de respeito, como eu vou me aproximar dessa pessoa se eu estou demonizando tudo que ela faz? Eu tenho direito de fazer isso? Eu posso sim ter os meus conceitos, ter o meu entendimento, guardar para mim, mas jamais ser deselegante com a crença dela, jamais ser deselegante com o que ela acredita. E, se houver abertura para falar em amor, falaremos em amor. Se aquela pessoa não quer ouvir, não vai ouvir. E se ela quiser continuar com a fé dela, com a crença dela, vamos caminhar junto. Que mal há nisso? Mas o grande problema é que, nos dias atuais, a gente se tornou um espelho dessa relação. Judeus e samaritanos. Os super santos, os sacrossantos e os endemoniados. E aí acabou a relação. E a gente não consegue mais se comunicar com esse povo. Eu volto a dizer,
Nós conhecemos a espiritualidade e os princípios. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas eu preciso agir como Jesus Cristo agia, e não como os religiosos agiam junto aos samaritanos. E eu quero contar uma história que, antes de passar para o Ronaldo, quero contar uma história que traduz muito bem isso, que é uma história verdadeira, que um rapaz chamado Ronaldo, né, que está aqui como professor, ele, antes de se converter, ele andava pelas ruas e naquela coisa de criança e de adolescente, que estava na rua mesmo e estava fazendo uma zoação com tudo, ele via despachos, né, de algumas religiões nas esquinas, e ele pegava e zoava tudo. Né? Ele colocava farofa misturada com outra coisa, colocava cachaça que estava lá e tacava fogo. Ou então chutava aquilo, fazia, né, aquele tipo de coisa que a gente não deve fazer hoje. Mas depois que ele se converte, uma coisa que é legal, que é o testemunho dele, estou contando aqui, nem falei que eu ia contar, mas depois que ele se converte, ele compreendeu que ele não deveria fazer mais isso. E ele se converte e ele não tem mais nenhuma atitude de derrubar nada, de derrubar nenhum daqueles sacrifícios que foram colocados ali por outras pessoas, porque ele entende que, na realidade, aqueles sacrifícios estão ali colocados, mas o que importa mesmo são as pessoas. Né? Aquela pessoa que colocou ali é uma pessoa, é um ser humano, e é amado por Deus. Então, puxa vida, já pensou ele passar por ali e ver aquilo tudo, né, fora do lugar, né, totalmente quebrado, totalmente desfigurado? Então, acho que isso aí é uma história que eu acho que ilustra bem esse tipo de coisa, né? Como você encontra Cristo e como você, por amor, né, a Cristo, por amor às outras pessoas, que são amadas de Deus também, tem essa mudança de comportamento, de atitude. Né? Deixa eu... você está falando uma coisa interessante, deixa eu provocar uma outra coisa. Eu vou te falar, eu vi recentemente algumas pessoas comemorando quando alguns traficantes baniram das favelas alguns centros espíritas. Umbanda, Candomblé, Macumba. Esses caras, eles têm origem no Evangelho. Né? Tem uma avó, uma tia que frequentou a igreja, pensa. E eles aprenderam, de alguma forma, que aquilo que está ali pode amaldiçoar o morro ou o que eles estão vivendo. E esses caras baniram essas religiões de matriz africana de algumas comunidades. E milicianos também fazem isso. E, por outro lado, a gente viu traficantes que iam tomar uma outra boca, uma outra favela, pedindo para que pastores orassem por ele. Aí eu pergunto, com toda paciência e tentando não perder o meu amor nesse contexto, olha que loucura a igreja evangélica chegou, porque no nosso subconsciente a gente comemora essas coisas. No momento que o centro espírita foi fechado lá no morro, você sabe qual o testemunho lindo que seria? Seria um servo de Deus falar para o não fecha não. Isso aqui é um país com cada um com o seu direito de crença. Você não pode fazer isso. O templo africano, de matriz africana, de religião de matriz africana, tem que ficar aberto. É permitido, sim. Isso é um testemunho lindo de amor. Que talvez aquela pessoa que está ali dentro, que talvez nunca tenha ouvido falar de Jesus Cristo, talvez só a sua crença, vai ouvir um pouquinho de Jesus Cristo do que nós cremos. E vai dizer, poxa, que curiosidade, esse cara veio aqui me defender. Quero eu, sim, defender para que ele possa ter direito ao culto dele. Sabe por quê? Porque amanhã pode inverter. A mesma frase que Deus usou, e o Ronaldo colocou bem aqui, quando Deus fala para Israel, lembra que você foi peregrino. Abre teu olho. Abre teu olho que você, olha, comeu pão que o diabo amassou, na terra dos outros. Agora, quando os outros estão chegando na tua terra, cuida bem. Então, é muito cômodo agora a gente comemorar, inconscientemente, práticas como essa.
quando, na verdade, a posição da igreja seria: seu traficante, você não pode fazer isso não, cara. Deixa eles aqui dentro. É direito deles. Nosso país permite o culto é livre. Olha que testemunho. As pessoas podem discordar do que eu estou colocando. Que coisa linda seria se o pastor falasse: de maneira nenhuma, deixem eles. Mas não, nós somos os religiosos do tempo de Jesus, estamos aqui hoje, fazendo as mesmas práticas, vivendo as mesmas intolerâncias religiosas. Quando vimos recentemente um bando de, não vou chamar crente, mas um bando de lunático pichando e quebrando templos de religião de matriz africana, que ensinamento é esse? Né? A igreja brasileira deveria ser a primeira a se posicionar e falar assim: nós somos contra isso. Nós somos contra isso. Eles têm direito, que é absurdo. E se alguém coloca uma Bíblia debaixo do braço e diz que está se fazendo isso em nome do evangelho, é mentira. É um endemoniado. Aí eu vou dizer que é um endemoniado, sem medo de errar, porque estão nos afastando das pessoas que são alvo do amor de Deus. E a gente, de novo, quer voltar para a lei, contexto histórico, e quer viver as guerras bélicas espirituais como se fosse o Israel. Somos o Israel de Deus. Somos quebrar o poste-ídolo, como eu falei. Desculpa, eu sei que o contexto bíblico, claro que nós seremos um espelho de um Deus que se relaciona com o seu povo. Essa é a figura de Israel. Né? Claro que existe uma bênção, uma relação particular de Deus com Israel que não nos cabe. Nós não temos conhecimento hoje para discernir esse nível de relação que existe entre Deus e Israel e seus propósitos, à luz da Bíblia. Existe muita coisa encoberta que a gente desconhece. Mas a gente tem que entender o seguinte: é uma relação histórica. Eu não vou usar modelos de guerra do Antigo Testamento para levantar a bandeira como um novo cavaleiro templário aqui, e agora eu sou o novo cavaleiro templário que eu vou defender o evangelho matando todos os mouros e os muçulmanos. Né? Isso sim é um equívoco, e Cristo não está nisso. Jesus Cristo não está nessa relação doentia que a gente vê no meio do povo evangélico hoje. Né? Nós podemos afirmar que nós nos tornamos o fariseu da crítica de Jesus, não é verdade? É importante, viu, Jaqueline, lembrar disso aí, sobre a questão da diferença. Tem uma palavra, uma frase, não sei se é uma frase dita entre os educadores, que eu ouvi um dia esse mês, saiu da boca de um educador, não me lembro qual é o nome dele, que eu não anotei, um líder latino-americano, mas, na verdade, é uma frase dita, parece que entre os educadores, onde ele fala que a riqueza está na diferença. E o direito está na igualdade. Então, Deus é um Deus rico. E, por isso, as diferenças, elas são ricas. Tem que haver profusão de riquezas. Sobre qualquer cultura. Agora, o que vai estabelecer a igualdade é o direito. Aí, meu amigo, nós temos que respeitar. Quero dizer que o nosso Brasil é um Estado laico. Graças a Deus por isso. Porque antes não era. Quando o Brasil se constituiu aqui, que a coroa veio para cá, só era permitido ter templos católicos. Foi uma luta para que uma igreja evangélica conseguisse levantar o seu templo aqui. Então, no início, foi um passo a passo. Até já falei algumas vezes sobre isso, algumas outras aulas. Não se podia construir, por exemplo, um templo com a cara de uma igreja católica, com aquela arquitetura gótica, com torres, não podia. Era proibido. Daí, hoje em dia, as igrejas, até hoje, muitas igrejas constroem templos de qualquer maneira, quadrada, redonda, porque ficou a cultura. Mas, quando se permitiu, as igrejas tradicionais, que foram as primeiras que entraram aqui, como a metodista, a congregacional, logo em seguida, imediatamente veio a presbiteriana, e assim veio, né? Elas, logo depois, conseguiram, quando o Estado deixou de ser laico, conseguiram fazer suas torres, aquela coisa toda. Isso está na história do protestantismo no Brasil. Se você quiser, você pode pesquisar sobre isso. Não é sobre isso que a gente também quer falar. Mas a gente quer falar da riqueza da diferença. Tem que haver diferença. Agora, a coisa se estabelece pelo poder do Espírito. Nem por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Um templo de Umbanda, ele vai fechar com o seu principal lá, o líder, seja até um babalorixá, o que for, se converter. Porque eu vi isso.
Já citei também um exemplo, onde numa congregação, numa comunidade que eu fiz parte durante 4 anos, estava lá trabalhando nessa comunidade, onde do lado dela havia um templo de Umbanda. E nunca houve hostilidade. Convivíamos perfeitamente. Até que um belo dia eu cheguei nessa congregação no domingo de manhã para dar aula e a congregação não estava ali, estava toda no templo de Umbanda. A congregação da igreja estava toda na casa da senhora, que era a mãe santa, era a principal, era a líder. O terreiro era dela. O que a igreja está fazendo lá? Eu entrei, eu fui lá. E eu vi uma das cenas mais lindas que eu já vi. Aquela senhora estava na cama e a igreja toda impondo as mãos sobre aquela senhora. Aquela senhora se converteu. Ela deu ordem para que os filhos tirassem tudo aquilo que ela adorava ali. Eu me lembro muito bem que você entrava na congregação, do lado era o muro da Umbanda, e havia sangue de animais escorrendo pelo portão, viu, Bruno? Ela botava bem no muro, eles têm mais esse hábito, né? Onde tem um centro, né? Havia aqueles restos de animais com sangue escorrendo. A igreja aqui e o portão aqui. Na semana seguinte não havia mais. Naquela semana, aquela senhora que se converteu, ela faleceu, entendeu? Mas ela se entregou a Cristo. Como que isso muda? Pelo poder de Deus. Não é pela força nem pela violência, como diz o Senhor, mas pelo Espírito dele. Agora, a gente tem que ver também que no Brasil a intolerância religiosa ela é associada também ao racismo. Sim. Porque com isso, na verdade, eu quero rechaçar uma cultura dos negros, lá da África. Assim como também associada à xenofobia, como, por exemplo, ligada ao mundo muçulmano, os árabes. Eu quero atingir o árabe, então eu uso a religião como ponto essencial para eu fazer isso. Eu quero atingir a nação. Na verdade, eu revelo o meu ódio por aquele povo, mas eu vou atingir a religião dele. Por quê? Toda religião ela está intrinsecamente ligada na cultura de qualquer nação, de qualquer povo. Então, a melhor forma de você humilhar uma nação, humilha a religião dela. É o que nós fazemos. Não é verdade? Agora, quero trazer uma reflexão rapidamente aqui. Por exemplo, a gente sabe muito bem que Thor, hoje, o deus Thor, não é isso? Hoje está na mídia. Não é? Tem filmes, nossos filhos assistem filmes, nós compramos bonecos de Thor para eles, mas todos sabem que Thor foi uma grande divindade adorada no mundo antigo. No mundo nórdico ali da Europa, não é isso? Todos sabem disso. O que será que eu posso comprar? Seria um poste hídrico, porque ele é os postes hídricos, é bom falar, quem não sabe disso, são pequenas estatuetas de adoração aos deuses antigos. É uma pequena estatueta de uma divindade lá da Mesopotâmia, chamada de poste hídrico. Então, eu pego um Thor, que antes era um poste hídrico, e dou para o meu filho perfeitamente. Por que será que eu não faço isso com um preto velho? Agora eu quero trazer uma crítica muito pesada aqui. Não estou dizendo que é para fazer isso não, viu, gente? Eu só quero dizer o seguinte, é muito fácil eu lutar contra um Deus que já morreu, está falido. Hoje não existe mais adoração a Thor. O grande problema, a nossa crise, viu, Bruno, é que as religiões africanas, elas estão em plena atividade. O tambor continua sendo tocado ainda, Bruno. Esse é o grande problema para nós. Então, há esta rivalidade. Os deuses africanos continuam sendo venerados e adorados. Serão nossos inimigos, na lógica dos religiosos. Por quê? O deus Thor não é mais meu inimigo. Ele virou um ídolo. Ele virou, na verdade, um mito. Desculpa, um mito não, ele virou uma mitologia. Ele é um mito, virou uma mitologia. Todos os gregos, e também os deuses gregos. Zeus, que foi o grande deus do céu, poderoso, hoje ele é uma mitologia. Eu falo de Zeus sem problema nenhum. Mas quando eu falo de um preto velho, né, de uma qualquer divindade africana, eu me arrepio. Você falou a palavra medo, né, Bruno? Muitos têm medo, você sabia disso? Uhum. Já que eu fazia isso, você falou do que eu destruía lá o altar que a pessoa erigia ali nas encruzilhadas, por pura ignorância. Porque, de fato, eu era um que ignorava essas questões. Eu era muito católico. Quando criança, eu não perdia a gravação de missa, não perdia uma missa. Mas, na verdade, minha mãe me obrigava a fazer isso. Mas eu não gostava mesmo das macumbas, de todas essas religiões africanas. Eu não tinha nenhum apreço por elas.
Então, eu queimava tudo que, se botasse alguma coisinha ali em volta, eu me lembro que tinha uma encruzilhada ali, eu botava fogo naquela. Ninguém sabia disso, eu fazia isso escondido. Eu me lembro de uma vizinha chamando a minha atenção: menino, sai daí, não faz isso. As pessoas tinham medo. Eles deixavam ali a cachaça, né? A pitu, eu entornava a pitu no meio, tacava fogo, porque o fósforo fica ali também. Você sabe que isso é uma prática. Quando a pessoa vai fazer a oferenda, ela não pode trazer nada para casa, tudo que sobra tem que ficar ali. Então, eu pegava aquele fósforo e tacava fogo naquela oferenda ali. Quando eu encontrei com Cristo, aos 14 anos de idade, aquilo bateu como assim, sabe? Caiu direitinho em mim. Foi a obra do Espírito Santo. Eu não posso fazer isso por amor a quem faz aquilo ali. Não por respeito à divindade. Não tenho respeito pela divindade. O que o Bruno está falando aqui, o que nós estamos falando, que nós não respeitamos as divindades. Nós vamos humilhar as divindades pagãs. Mas não vamos humilhar na frente de quem adora. Nós vamos respeitar quem adora. Não é isso, Bruno? Lembra muito bem de Elias, que ele afrontou e humilhou os deuses lá do Deus Baal, lembra? Baal pode estar dormindo, grita mais, pode ser que ele não esteja ouvindo. Ele estava humilhando. Não há problema nenhum eu fazer isso. Porque, como diz a palavra, eles não são deuses. Eles são madeira. Muitas vezes madeira oca por dentro. De humilhar, então, na verdade, o que acordei, porque eu estava humilhando quem faz aquela oferenda. Eu não estava também ligando para a divindade ali, porque não há divindade. Somente o Senhor é Deus. Não há Deus nenhum. Os deuses que existem são frutos da mente humana. Agora, é evidente. Aliás, a palavra fala sobre isso, né? O homem produz essas divindades. Agora, a gente sabe muito bem que por trás está a figura de Satanás em copiar essas coisas. A gente também entende isso. Então, são Satanás e seus demônios, né, que se levantam como divindades. E, normalmente, voltados para a cultura humana. A gente sabe também disso. Então, eu queria deixar isso claro, viu? A adoração aos deuses da religião africana, de matriz africana, elas ainda são feitas, praticadas, estão em plena atividade. Já os deuses gregos, que a gente costuma venerar e ao cinema assistir, viraram mitos. Não passa de mitologia. Esses não, continuam sendo adorados. Então eu vou guerrear contra eles. Eu posso guerrear contra a divindade, mas eu não posso guerrear contra a pessoa que adora aquela divindade. O apelo aqui é para que se faça respeito à pessoa que pratica aquela adoração. Porque não tem divindade nenhuma ali, porque só o Senhor é Deus. Eu queria deixar isso claro, que, na verdade, é uma discriminação contra a religião africana, melhor, contra a África, uma discriminação contra o mundo árabe, quando eu ataco o islamismo e quando eu ataco as religiões de matriz africana. Na verdade, é fruto de discriminação. E não existe melhor ponto para se atacar, para ferir o coração de um povo, do que ferir o seu Deus, como o Bruno disse lá no início. É a guerra de deuses. Agora, nós venceremos com Jesus, porque somos mais que vencedores. Mais que vencedores. A nossa fé vence pela força do Espírito, não pela minha força, pela força do meu braço. Não é absolutamente nada. Queria deixar isso claro aí. Tem que haver diversidade, tem que haver... Agora, o que traz a unidade é o direito. O direito a gente tem que lutar por ele. Assim como a Igreja Evangélica lutou, tá? E conseguimos o nosso espaço. Eu acho muito bacana isso, que a gente tem liberdade para pregar o Evangelho. Mas a gente não pode cercear o direito do outro. Pregue para o outro. Deixe o muçulmano vir para cá. Tem gente que tem medo. Eu me lembro disso que há pouco tempo o meu pai falou assim, o pastor, ele esteve no Sul, lá em Curitiba, não vou citar o nome da igreja porque é uma vergonha muito grande. O pastor da igreja pediu a assinatura do meu pai, que nem membro da igreja é. Assina aqui, porque a presidenta Dilma quer trazer os islâmicos lá, né, para o Brasil, para ver se a gente impede, fazendo um movimento para impedir, uma assinatura, para impedir a vinda desses árabes para cá. Eu falei, deixa eles virem, vamos evangelizá-los. A gente não manda missionário para lá? A gente não tem coragem de mandar missionário e agora estou com medo de que eles venham para cá? Deixa eles virem que nós vamos evangelizá-los. Agora, será que eu estou podendo evangelizar? Com o meu preconceito, eu não vou a lugar nenhum. Porque o Espírito não reina onde tem preconceito, onde tem ódio.
onde tem xenofobia, o espírito não reina. Entendeu? Agora, esse movimento que ele começou a crescer no Brasil, lamentavelmente, a partir da década de 90, a gente sabe muito bem a história, que não vai dar para contar aqui agora. Okay? Mas eu já falei um pouquinho sobre isso também em algumas aulas. Fiquemos atentos quanto a isso. E assim, para complementar até o que você falou, Ronaldo, a gente sabe que, às vezes, a religião ela é agregada a outras questões, né? A questões políticas, a questões econômicas, a questões de dominação. No caso da religião de matriz africana, isso foi um apagamento, né? Tentaram fazer um apagamento com os negros que vieram para cá, não permitiam Exato. que eles pudessem expressar a sua religião, as suas crenças. Isso durou não apenas na época em que houve a escravatura, mas durou até, assim, pasmem, né? Até o século XX, até a década de 60, ainda era proibido você fazer qualquer manifestação de origem afro-brasileira, né, que eles falam, em locais públicos. Era uma coisa muito escondida, né? Então, houve um apagamento tanto pelo racismo quanto pela dominação. A Igreja Católica, até os anos 60, ela estava muito próxima do Estado e ela produzia isso. E várias coisas que a gente hoje tem, né, na nossa cabeça, de que aquela pessoa, né, com perdão da palavra, mas o que se fala que a pessoa macumbeira, ela vai te fazer mal, né? Aquela pessoa que está ali, ela vai te fazer mal de alguma maneira. Isso foi colocado na nossa cabeça, muito pela Igreja Católica, né? E depois prosseguiu com a Igreja Evangélica, que também ataca não só o simbolismo religioso, mas ela ataca a pessoa que está praticando a religião. Então, tem isso. E eu quero terminar aqui, né, a gente terminando aqui a nossa aula de hoje, eu quero contar um exemplo também, um outro exemplo, que é um exemplo muito legal, e que você vê nesse exemplo, talvez muitas pessoas não concordem com o que eu vou falar, né, com esse exemplo, mas eu vejo muito amor. Eu acho que é uma mostra de amor. E o Bruno falou antes que quando um traficante ou um miliciano querem fechar um centro espírita ou uma casa onde se cultua uma religião de matriz africana, quem segue a Jesus tem que chegar lá e falar assim, não vai fechar, porque a pessoa tem direito. Então, isso foi feito por uma pastora luterana, um centro espírita, Bom lembrar. Um centro espírita, né? Foi um centro de Umbanda, eu acho. Ele foi depredado e ele foi queimado. Foi em Duque de Caxias. Duque a pastora de Caxias. Luz Marina, Luz Marina, né? Luz Marina Campos Graça. Nossa, Luz Marina é uma pastora luterana. Ela é uma ativista, muitos são contra ela, é uma teóloga. Mas o legal, tirando o questionamento sobre o que as pessoas querem fazer acerca dessa teóloga, o importante é o exemplo dela. Uhum. Ela foi lá, se em nome de Deus nós destruímos, em nome de Deus nós vamos construir. Isso é correto. Não tem como jogar pedra sobre ela. Quem destruiu tem que reconstruir. Porque nós não vivemos mais em tempos de... Não nos cabe mais a intolerância, gente. Não cabe mais chutar santo. Chutou a santa deixa eu só, lá atrás, não cabe mais. É porque a gente perdeu o foco do Evangelho. Exatamente. O foco do Evangelho é a gente achar que existe um reino a ser vencido. Uhum. Quando o foco do Evangelho é o próximo, é o amor pelas pessoas. Se eu, de fato, cultivo no meu coração o que Cristo ensinou sobre o próximo, sobre o amor ao próximo, esse exemplo da pastora, ele retrata, de fato, o que está no coração daqueles que servem a Cristo. Agora, aqueles que entendem que nós estamos no reino guerreando uma guerra, acha que a cruz ainda não foi a vitória final? A cruz foi a vitória final. Foi encerrado o assunto sobre algo a ser vencido e algo a ser derrotado. Já existe um vencedor e já existe um perdedor. Então, não existe mais guerra para ser travada. O que existe é agora para que o reino do Filho do seu amor, né, se manifeste através do amor.
Então, se eu não manifestar amor, as pessoas não vão encontrar Cristo. Cristo levou a bandeira do amor e não a bandeira de um reino a conquistar outro reino, que é o que a gente gosta de fazer na política, nos meios religiosos, nos nossos púlpitos, é continuar com uma bandeira de guerra sobre outras religiões e, enfim, o que a gente já falou bastante aí. Eu só queria, Jaqueline, já sei que você está fechando, lembrar do texto, dois textos básicos para poder... Já tem umas 2 horas aí. Cara, então vamos encerrar agora logo isso aí. Deixa eu só falar, grava só essa parte que eu vou lembrar do texto bíblico, para poder, então, encerrar. Tá, pode ser? A gente vê na hora. Vai lá. Eu não vou nada não, hein? Vou deixar. Então eu vou ver. Eu só queria, Jaqueline, lembrar do jovem rico, que ele simplesmente deu não para Jesus, e Jesus não questionou, não criticou. Ele simplesmente não foi obrigado. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. A questão é a liberdade de fé. Ele foi feito isso. Jesus falou lá em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas e apedrejas os profetas, né, que te são enviados. Ele fala que o Senhor, pela vontade do Senhor, queria juntar Jerusalém como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas ela fala, vós não quisestes, eles não queriam. Portanto, Deus nunca impôs. Dizer que Deus era uma pessoa que impunha sua fé, sua religião, isso é mentira. No Antigo Testamento não havia isso, no Novo muito menos. Deus sempre trabalhou com o conceito da liberdade. Agora, o maior exemplo, viu, Bruno? Para fechar, realmente, o maior exemplo que tem de intolerância religiosa e xenofobia, você tem em Jonas. O profeta Jonas, ele, de maneira muito odiosa, foi lá à força e pregou para os ninivitas. Ele podia estar coberto de razões porque eles eram oprimidos pela Síria e queria que Deus destruísse. Quando ele viu que a nação se arrependeu, diz o texto que ele se sentou ao longe para ver o que Deus faria com aquele povo. Como tu viu que Deus não destruiu, ele falou, eu sabia que tu eras Deus de misericórdia e não iria fazer o que eu, na verdade, estava a fim que fosse feito. Ele queria a destruição, falta de amor. É com isso que eu queria encerrar, que, na verdade, nós vivemos na era da graça, era da misericórdia sobre todos os povos. Assim como Deus virou e disse para ele, é razoável, você teve misericórdia daquela árvore, lembra que Deus pôs uma árvore que cresceu e deu sombra para ele? Que nasceu e morreu, você teve misericórdia desta árvorezinha e não teria eu misericórdia de uma nação que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda? É razoável? Ele falou, é razoável até a morte. Olha como o coração de Jonas, ele encerra assim, é duro. Ele quer se justificar e dizer o seguinte, é razoável a minha ira sobre esta nação. Então, eu queria deixar aqui esse exemplo muito triste, mas ele é lembrado lá em Hebreus como sendo um homem justo, e foi, porque era um profeta que foi lá e anunciou, nem que fosse a força, mas foi a força. Mas ele falou, é razoável até a morte. Ele se justificou o ato de intolerância dele. Mas ali mostra claramente, já no Antigo Testamento, que Deus nunca foi intolerante. Portanto, não há razões para você buscar na Bíblia a tua intolerância. Não há razões. Porque Deus amou o ninivita e cobrou de Jonas quando ele foi intolerante. Então, gente, encerrando essa escola bíblica dominical de hoje, a nossa proposta para vocês é que vocês sejam, assim, deem um passo a mais do que apenas ser tolerante, mas que você siga realmente o Evangelho de Jesus, sendo sal da terra, luz do mundo, e mais do que isso, amando o seu próximo, que esse foi o verdadeiro e o maior dos mandamentos e o maior dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, bom domingo para todos e até a próxima. Amém. Eu quero ver editar isso aqui. Caramba, cara. Não, mas tem aquela parte inicial, mas é muita coisa. Não, se cortar tudo, dá 2 horas. Não tem parte inicial, gente. Faz o seguinte, bota 2 aulas, cara.